havia um imaginário que o índio já não existia mais e os que existiam iam deixar de existir. Até 1988, agora eu falo como indígena, né, se trabalhava com a ideia, o Estado brasileiro, que o índio estava em extinção pela morte, os índios isolados, eles estariam morrendo, iriam morrer, chamado genocídio indígena, ou estariam em extinção pela integração à sociedade não indígena. O atual presidente vive falando isso. Em Brasília, 19 horas. Nesse inusitado, inesperado e insólito 2020, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, completa 150 anos de sua estreia. Carlos Gomes, o nosso compositor brasileiro, um dos nossos grandes compositores brasileiros, merece mais que um podcast. Por isso faremos 2. Um dedicado ao Guarani, esse que você está escutando, e um especial sobre ele. A ópera, baseada no romance indianista de José de Alencar e estreada no La Scala de Milão, nada mais, nada menos, será o tema deste podcast, que terá a participação dos musicólogos Maria Alice Volpe, da UFRJ, e de Lutero Rodrigues, da Unesp. Também de Kazé Angatu Curutupinambá, historiador e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Dos diretores Walter Neiva e Marco Antônio Rodrigues, e ainda do musicólogo italiano, professor da Universidade de Milão, Emílio Sala. E ainda teremos uma rápida participação do jornalista e pesquisador João Luiz Sampaio, que acaba de finalizar uma novíssima biografia que está no forno sobre Carlos Gomes e falará bastante sobre ela no próximo podcast. Se prepara, faz um cafezinho, porque essa viagem será divina. O caminho que a trama do Guarani faz até se tornar libreto não é curto. Do romance em folhetim, de grande sucesso no Brasil, a uma tradução para o italiano e ainda a versão versificada para o libreto da ópera, vamos começar falando dessa transposição e da questão da formação da identidade nacional, assunto fundamental no Brasil de Carlos Gomes e de José de Alencar. Vamos começar então falando com a professora Maria Alice Volpe, que tem dedicado parte de suas pesquisas a essas questões no Guarani. Então, essa teoria de identidade nacional vigente no século XIX, ela foi mais ampla do que associar diretamente ao índio. A simbologia estava na união perfeita do português colonizador com um nativo, para colocar o Brasil como sendo uma nação jovem que teve uma origem num passado mítico. E a mitologia era a mitologia desses dois grupos que historicamente estavam em oposição e que a narrativa estava tentando mostrar que houve uma união e não um conflito. Kazé Angatu. O livro Guarani faz parte de José de Alencar, faz parte de uma trilogia chamada de Indianista. Depois de 13 anos do livro publicado, é lançada a ópera, 13 anos depois do livro, e 7 anos antes de José de Alencar falecer. Eu não sei se José de Alencar assistiu a ópera. Assistiu. Assistiu, ó, que interessante. Teve reclamações sobre a ópera, mas assistiu. Reclamações dele, porque nem todos os personagens estão presentes. Walter Neiva lê pra gente as palavras de José de Alencar sobre a versão operística de seu romance. O Carlos Gomes fez do meu Guarani uma embrulhada sem nome, cheia de disparates, obrigando a pobrezinha da Ceci a cantar duetos com o cacique dos Aimorés, que lhe oferece o trono de sua tribo, e fazendo Peri jactar-se de ser o leão de nossas matas. Desculpo-lhe, porém, tudo, porque daqui a tempos, talvez por causa das suas espontâneas e inspiradas melodias, não poucos hão de ler esse livro, se não relê-lo, e maior favor não pode merecer um autor. E pelo que a gente pesquisou aqui, o Carlos Gomes se baseou num folhetim vendido na Itália de uma péssima tradução. João Luiz Sampaio, que em breve lança nova biografia sobre o compositor, nos dá um aperitivo do que vem por aí, falando exatamente dessa passagem sobre a forma como Carlos Gomes se aproximou do romance. Às vezes você se sente até um pouco chateado, né? Você fala que são histórias tão legais que você tem que
desfazer, né? Mas a ideia de que ele estava passeando ali pela praça em Milão e de repente ouviu alguém anunciando a tradução para o italiano do Guarani, e aí ali ele se reencontrou com a pátria, e falei, será a grande ópera nacional? Na verdade, é possível supor que ele já saiu do Brasil imaginando, de fato, o romance do José de Alencar já tinha várias edições na Itália naquele momento, então não seria difícil para ele conseguir comprar uma edição em italiano, mas ele já saiu do Brasil com a incumbência de escrever uma nova obra, que seria uma ópera, e é bem possível ele já sai do Brasil sabendo que essa nova ópera teria que ter um tema nacional. Então é muito possível que fosse já o Guarani, né? O Zé de Alencar, ele tinha essa tara, né? Ele queria que seus livros fossem transformados em ópera. Olha, você está me dando oportunidade para falar uma outra coisa que sempre eu estive engasgado. Lutero Rodrigues. Muitas coisas dos autores do século XIX foram desacreditadas. Eles escreviam as coisas e a gente hoje põe em dúvida. Essa, por exemplo, é uma famosa situação que muita gente duvida se realmente existiu. Bom, com todo o trabalho que eu fiz e continuo até fazendo em cima do século XIX, a cultura do século XIX, eu te digo uma coisa, eles muitas vezes não precisavam de documentação, porque a palavra deles era uma palavra de verdade. Então, sem dúvida, aconteceu isso em Milão, dele ter comprado por acaso, ou ter encontrado por acaso, a tradução do Guarani numa praça, em algum lugar de Milão, percebe? Só que cada autor escreveu isso de um jeito diferente, fantasiando. Mas voltemos à problemática do texto. Maria Alice Volpi. Muitas vezes, quando se discute a adaptação de textos literários para libretos de ópera, é sempre um processo problemático do ponto de vista literário e do ponto de vista da música, né? Porque o libreto ele tem que resultar num texto que seja cantável e recitável. Então, há uma série de convenções. E há também convenções não só em termos de poetização, mas também convenções do enredo, né? Uhum. Então, aquele enredo que estava no romance de José de Alencar, que era todo um sistema mítico para explicar como se deu a união entre o português e o índio para fundar uma nova nação, esse enredo ele teve que ser adaptado às convenções da ópera, que muitas vezes tinham como motivo principal triângulos amorosos, ou então amor impossível, e aí tem um terceiro agente, que era o agente que impossibilitava a união, né? Uhum. Então, essa adaptação, ela acabou suprimindo ou alterando alguns elementos do sistema mítico que havia no romance. Tem aquele livro do Sérgio Buarque de Holanda, A Visão do Paraíso, que explica bem esse processo. Então, os mitos seriam um mito de fronteira, que ocorre sempre numa região muito afastada. A fronteira quer dizer a fronteira entre a civilização e o espaço ainda que não foi penetrado pelo colonizador. O espaço virgem. Então, o mito de fronteira é o local onde ocorre a ação histórica. O mito da conquista, então o colonizador ele é representado como uma figura heróica, né, e com boas intenções civilizatórias. Essa é a representação que se dá do personagem do colonizador. Tem um mito do casal primordial. Então, no caso do José de Alencar, o Guarani é justamente Peri e Ceci são o casal primordial que dão origem à nação. Tem o mito edênico, né? Aquele espaço onde se dá a ação histórica, ela ocorre num local que se associa ao paraíso na Terra. E social e culturalmente que esse país vivenciava. Era um país escravocrata, havia escravidão negra, mas pouca gente fala, havia escravidão indígena. A escravidão indígena ocorreu ao mesmo tempo que ocorreu a escravidão negra. Muitos acham que com a chegada dos escravos negros da África, a escravidão indígena deixou de existir. Não deixou de existir, certo? A gente ouve documentos aí da cidade de São Paulo de escravidão indígena até entre o século XVII, XVIII, até beirando o século XIX. Eles são considerados vilões. Walter Neiva. Eles não são heróis. Eles são os inimigos.
quando, na verdade, o grande inimigo ali que estava invadindo a terra deles eram os portugueses. Só que essa questão, o enfoque do livro, não focaliza desse jeito. Focaliza como os heróis. O Peri, inclusive, a gente pode considerá-lo um traidor, né? Porque ele estava se aliando aos portugueses. O romantismo ele é individualista, o amor individual. Peri, individualmente, abandona seu povo para se converter à cristandade, mas que seria supostamente etnocídio, né? Como começa essa trama e quem é Peri? O diretor Marco Antônio Rodrigues, encarregado de uma eminente releitura dessa ópera, nos fala. E Kazé Angatu nos situa sobre Peri e sua provável etnia. O que é muito contemporâneo é porque o Guarani começa numa situação que é o filho do colonizador português matou, por engano, uma índia aimoré. E os aimorés estão absolutamente enlouquecidos e em pé de guerra com os portugueses. Nesse contexto, aparece, salvando a filha do português, a Cecília, aparece um índio guarani, que é o Peri. O Peri não é da tribo dos aimorés, mas, enfim, é um indígena, e ele acaba salvando a Cecília. Peri não é guarani, ele é goitacá. E pouca gente sabe, o goitacá foi um povo exterminado violentamente porque era inimigo da colonização portuguesa, praticava antropofagia, teve resistência à catequização. Eram considerados os mais ferozes índios no processo de colonização, e eles foram supostamente exterminados antes da ópera e antes do livro. Talvez a palavra em tupi, Guarani, a gente fala Guarani, é guerreiro, né? Então, talvez a menção aí, Guarani, não vou falar com certeza, seja por se tratar o Peri de um guerreiro Guarani, Guaitacás. Minha aldeia chama Taba Guarani Atan, Taba dos Guerreiros Fortes. Maria Alice nos fala um pouco sobre a representação musical que Carlos Gomes dá aos aimorés e como ela se insere numa tradição operística. O que foi escolhido pela literatura indianista é colocar em oposição a algumas tribos indígenas, elas estavam na qualidade de primitivos e outras tribos indígenas estariam na qualidade de selvagens nobres, né, no sentido de Rousseau, de nobre savage. E esses que colaboraram com os colonizadores é que eram representados como nobres savages. Os índios que não colaboraram com os colonizadores, né, no processo de colonização, esses eram representados como primitivos. E isso tem na ópera, essa oposição entre o nobre savage e os índios primitivos, naquele trecho das danças, né? E isso é representado, inclusive, musicalmente, porque na ópera tem os balés dos índios representados como primitivos, então eles usam recursos muito comum na ópera, já desde o século XVIII, que na época se chamava música turca, quando você usa notas repetidas, nota pedal, bordão, ritmo muito simples, ritmo binário, ostinatos, então vários recursos, e também um determinado colorido orquestral que faz uso de alguns instrumentos de percussão do tipo triângulo, ou então o flautim bem no agudo, né? Alguns tipos de melodias também repetitivas, com escalas pentatônicas, por exemplo. Então, havia vários recursos, já desde as primeiras óperas barrocas, como, por exemplo, as Índias Galantes, de Rameau, né? Então, essa é outra característica de desumanização, porque os aimorés, que são os índios que queimam o castelo do Antônio Maris, então eles são os índios em oposição, em guerra, né, contra o português. Esses índios, na ópera, eles são representados apenas com dança e com mímica, eles são desprovidos de fala. E isso é um dos dispositivos também de desumanizar. De Peri falamos muito. E Ceci? Afinal, quem é Ceci? E você traz um pouco essa ideia de rescue opera, né? De ópera de resgate. Essa heroína colonizadora, né? Por mais que seja uma mulher filha de um colonizador, ela também faz parte
do grupo dos colonizadores sendo resgatada. Você podia falar um pouco sobre essa mulher, sobre essa Cecília, esse resgate? Sim, a Rescue Opera, a ópera de resgate, ela foi muito comum na época da Revolução Francesa, e esse motivo recorreu em algumas óperas posteriores, e é o caso do Guarani, né? E a Ceci, ela é representada como uma mulher cristã pura, casta, né? Então ela também é idealizada. E o que eu acho interessante da figura dela é quando ela é pensada em contraposição a uma outra tipologia da mulher brasileira, que é a mulher brasileira mestiça, né? Também a relação dela com outras personagens femininas da própria literatura indianista, que já estão mostrando a mulher brasileira, que é o caso da Iracema, por exemplo. O professor Lutero Rodrigues dedicou seu doutorado a um assunto interessantíssimo: analisar a relação dos modernistas com a obra de Carlos Gomes. Na tese, o professor analisa a recepção da obra do compositor por Mário de Andrade, Menotti, Oswald e outros modernistas, demonstrando como as críticas inicialmente feitas pelo grupo ao compositor não consideravam o contexto e o próprio período histórico de Carlos Gomes. Cito, antes de ouvir o professor, um trecho do famoso artigo de Menotti. Peri simbolizava o passado, em tudo que ele teria de atraso, obsolescência, velharia, tudo que afinal precisava ser destruído para que surgisse a nova arte e a nova sociedade. Eu fiquei curiosa sobre o artigo que o Menotti escreve, né? Matemos Peri, que depois recebe a resposta do Mário, curemos Peri. Colocando o Mário numa situação que a gente já imagina, porque, enfim, como um músico de fato, e de fato um estudioso de música, ele percebe, enfim, ele vem com esse verbo curar ao invés de matar. Eu pelo menos percebo como alguém que compreende a grandeza de Carlos Gomes e dentro do seu tempo, um pouco como já a gente faz nos dias de hoje. E eu percebo, ao mesmo tempo, esse lugar do Menotti um pouco também como um clássico iconoclasta, assim. Eles estão também querendo romper com o passado e com o Peri, no sentido dessa imagem romantizada do índio. É por aí um pouco, ou tem uma coisa musical mesmo também que incomoda? Não. No caso, quanto ao Menotti, é isso que você falou. É um iconoclasta que está querendo mostrar aí o seu papel. Porém, não era só isso. Menotti era, de todos os modernistas, era aquele que tinha mais espaço para poder se manifestar, né? Ele era uma espécie de... Não era isso, mas ele era uma espécie, vamos chamar assim, um jornalista que dava voz ao governo do Estado. Na época, presidente do Estado. Então, é ele que tinha o acesso maior aos jornais. E a questão do Mário, o Mário, pouco a pouco, ele entra nisso aí, quer dizer, ele estava no grupo, ele não vai negar, ele não vai se opor ao Oswald de Andrade por enquanto. Mas ele, pouco a pouco, isso está lá no meu livro, ele também não conhecia Carlos Gomes devidamente. Ele conhecia o Guarani, mas pouco a pouco, por várias razões, ele vai conhecendo as outras óperas do Carlos Gomes, ele se deslumbra pela Fosca. Porém, ali, nesse artigo famoso do Curemos Peri, é uma coisa talvez muito mais importante para os dias de hoje. Por quê? Porque o que ele está falando ali? Ele lá não fala de música, ele fala do índio brasileiro. Então, ele fala que o nosso índio brasileiro, na verdade, precisa de proteção, né? Que aquilo que o Menotti fala, não, o nosso índio precisa ser bem tratado, de proteção, de ser assistido. Essa é a situação do nosso índio brasileiro. Não tem nada mais atual do que isso. Convidei 2 encenadores para comentarem os desafios cênicos de se montar o Guarani. Walter Neiva, que já dirigiu 2 vezes o Guarani, uma aqui no nosso Teatro Municipal e outra em Belo Horizonte. E Marco Antônio Rodrigues, diretor de teatro, que prepara uma releitura do clássico Guarani em Chamas. O primeiro que eu fiz foi no Municipal de São Paulo, no ano 2000. E ali eu já encontrei... A primeira dificuldade que eu acho é você vestir um cor de índio. Vamos dizer que o tema de índio foi uma das grandes razões
para o Guarani ter feito sucesso sobre a escala de Milão, porque era exótico, era um tema diferente. Lembrando que o primeiro peri não quis tirar a barba, então era um índio que era barbado, o tenor não quis tirar a barba. A maior dificuldade é você hoje, porque você não tem um coro com um físico adequado para vesti-los de índios. A cena é magnífica, aquela cena do terceiro ato que se passa na aldeia dos Aimorés, é uma das coisas mais lindas que o Carlos Gomes compôs musicalmente. Ali o libreto até ajuda muito. O libreto, ainda no final, te desafia a explodir o castelo. Tem uma cena no final que vai ter que explodir o castelo. E como é que você resolve isso? É complicadíssimo, né? Eu resolvi em BH, aqui em São Paulo, apagava a luz simplesmente e logo acendia e já estava o peri e a Ceci ali, com uma projeção de uma floresta. Em BH, eram 2 andaimes, desses andaimes mesmo de construções, com 3 andares. Os índios estavam posicionados ali e esse andaime era dividido na metade. E no final, na hora da explosão, que o Dom Antônio joga aquela tocha na frente do tule que separava, esses andaimes eles se abrem. Em BH, fizemos um grande livro. Em cima desse livro se desenvolvia a ação. Muita gente me pergunta, o livro é o Guarani? Na minha cabeça não era. Para muita gente virou que o livro é o Guarani, os personagens saltavam ali das páginas. Para mim era assim, é esse símbolo da cultura, o livro é um símbolo da cultura que chegou naquela floresta e se impôs. Isso para mim era o livro. E quando uma montagem dialoga com o nosso tempo atual? O que podemos esperar dessa inédita versão em chamas do Guarani reconstruído por Marco Antônio Rodrigues? A adaptação nossa do Guarani foi feita pela Cláudia Barral. E é muito feliz na adaptação porque a Cláudia traz a figura da Aimoré, quase como uma voz, é a narradora da obra, e ela vai costurando as várias partes do Guarani e mostrando como, desde lá de trás, essa questão do dinheiro, questão do ouro, está presidindo essas relações sociais. Então, o nosso Guarani é um Guarani muito que se utiliza de algumas áreas da ópera original, mas que, ao mesmo tempo, aponta para uma perspectiva de uma outra forma de viver, de um outro tipo de organização comunitária, que não é antropocêntrica, que não entende o homem como centro do mundo, entende o homem como parte da natureza, que, portanto, tem que não é nem respeitar a natureza, porque isso é um termo muito pequeno para dar conta do que se trata. Do ponto de vista puramente musical, quais são, afinal, os pontos fortes dessa ópera? A música que ele compõe é uma coisa que te pega na espinha em vários momentos. Walter Neiva. Tem momentos grandiosos, tem momentos de grande lirismo, né? Então, eu acho que isso que é importante, é isso que sobreviveu, e por isso o Guarani sobreviveu até hoje. Agora, vamos lembrar que só nós brasileiros é que fazemos o Guarani. Se foi feito na Alemanha, foi porque o Neschlin estava lá, que é brasileiro. E também juntou, porque o Plácido Domingo, que é um grande conhecedor de repertório, quis fazer o Guarani, que Mário Del Mônaco, Caruso eu não me lembro, não tenho certeza, mas Beniamino Gilli fez. Que é o momento que pegou os italianos, assim, completamente pelo coração. É o famoso dueto do Peri e Ceci ao final do primeiro ato, tá? Esse dueto pegou a Itália completamente desprevenida e foi, assim, um absurdo o sucesso que esse dueto fez. A história da estreia e da recepção do Guarani no solo sagrado da ópera Milão, e mais especialmente ainda no La Scala, é assunto de vários estudos. Lutero Rodrigues nos fala sobre, e depois vamos até Milão falar sobre o assunto com o musicólogo Emílio Sala. O Guarani foi algo assim que veio na hora certa para o Brasil, né? É o auge do Império. É o auge do Segundo Império, é um momento da vitória do Brasil naquela malfadada Guerra do Paraguai, né, que é uma coisa triste da nossa história, a participação nessa guerra, mas o Guarani vem exatamente
logo depois do final da guerra. E o Carlos Gomes, então, na Itália há muito tempo, sem nem acompanhar direito a guerra, ele já estava na Itália desde 64, né? Ou seja, desde então ele não voltou para o Brasil. E nesse momento ele consegue, então, uma vitória tremenda, que era botar uma ópera no Scala de Milão, compositor brasileiro e desconhecido. A gente não tem ideia do que é isso hoje, né? A gente acha que isso qualquer um faz. Mas até hoje seria bastante impossível qualquer compositor, mesmo conhecido, conseguir botar uma ópera no Scala. Então, realmente é gigantesco esse feito dele, né? E o mais do que isso, é que muita gente no Brasil até hoje ainda duvida se ele realmente fez sucesso na Itália. Eu vou te dar um dado que é para já cortar pela raiz qualquer dúvida com relação ao sucesso. As óperas nessa época, mesmo de compositores italianos, não ficavam, fora Verdi, claro, mas não ficavam assim constantemente na programação durante muito tempo, tá? Porque havia uma produção constante, sempre renovada de ópera. E o público também queria ouvir sempre novas óperas. Olha, eu fiz um levantamento que o Guarani, na Itália, 1870, que é a estreia, até 1890, portanto 20 anos, o Guarani foi tocado em média de 7 a 10 teatros italianos todo ano, durante 20 anos. Isso é um grande sucesso na Itália. Nossa, isso é um sucesso na Itália incrível. Tanto que as bandas na Itália, bandas de música, que era uma coisa muito popular, tocavam trechos do Guarani para tudo quanto é lugar, né? Era um absurdo. O Guarani foi realmente um sucesso na Itália. No Brasil, a coisa foi mais ainda do que isso. Porque era a primeira vez que um brasileiro chegava a fazer um sucesso. A palavra não sei se é sucesso, mas uma atividade de alcance internacional. Nunca nós tivemos. Aí que está o outro problema. A nossa história política ou qualquer outra história cultural, nenhum brasileiro chegou a ter o alcance internacional de Carlos Gomes, até então, na história. Nenhum. Né? Então foi um feito. E o Brasil, vamos pensar bem, nós tínhamos o quê? Mais ou menos 50 anos da independência. O Brasil buscava ainda um caminho, sua afirmação, aquela história de nacionalismo, etc. Então, foi uma vitória impressionante, tanto que o Guarani passou a ser uma espécie de novo hino nacional. Tá? Para as pessoas, era uma espécie de novo hino nacional. Foi por isso que o Getúlio Vargas, depois, mais tarde, aproveitou a música da protofonia no programa de rádio, aquele que todos nós ouvimos. Emílio Sala. Gomes, infatti, si integrò perfettamente nel contesto artistico e culturale milanese. Gomes, de fato, se integrou perfeitamente no contexto artístico e cultural milanês, em um período muito importante da cultura e da arte italiana, que damos o nome de descabelamento. Na realidade, Carlos Gomes foi parte integrante da cultura descabelada. A primeira janela que eu gostaria de abrir diz respeito a uma anedota, mas uma anedota muito interessante, que se encontra em uma das primeiras biografias de Verdi, escrita pelo Dino Monaldi e publicada em 1913, depois da morte do Giuseppe Verdi. Nela se conta um fato que teve muita importância na biografia de Carlos Gomes. Verdi, depois do grande sucesso do Guarani em 1870, o Guarani de fato teve um grande sucesso em Milão e abriu a temporada daquele gênero que nós chamamos de ópera ballo, um gênero muito influenciado pela ópera francesa,
ao qual pertence a Ida, do Giuseppe Verdi. Monaldi, no seu livro, conta do entusiasmo, da admiração que Verdi tinha pelo Guarani. E diz, inclusive, que no ímpeto, na força, na grande energia que ele sentia da música de Carlos Gomes, se identificava e encontrava ali muito de si mesmo. Diz, então, o Monaldi. E Monaldi conhecia, inclusive, diretamente tanto Carlos Gomes quanto o próprio Verdi. E ele conta como Carlos Gomes, depois do não sucesso do Condor, a sua última ópera feita no La Scala, e depois de ter a consciência de estar perdendo a sua inspiração, sentia muito pesar. Ele tinha muita amargura. Um amargor por ter decepcionado o compositor por excelência, né, na Itália da época, o Giuseppe Verdi. Um dos temas mais polêmicos e talvez um dos mais interessantes desses últimos dias, dessas semanas, tem sido as estátuas dos colonizadores, esses cânones da colônia que estão no meio das cidades do mundo. Pedi aos nossos entrevistados que refletissem sobre essas estátuas, mas também colocando a própria obra de Carlos Gomes como uma obra canônica. Talvez uma das questões centrais na nossa cultura seja a falta de memória. Portanto, não sou exatamente a favor de tirar o Borba Gato de onde está, mas de contextualizar o Borba Gato, o que ele significa, né? Então, a nossa perspectiva do Guarani é justamente essa. O Guarani é uma obra musical e o libreto também é muito sensível a essas questões, né? Ele aponta lá atrás já qual é o papel do colonizador, como é que ele está se dando, qual é o papel do indígena. Os indígenas vão ser massacrados no final. E o que é curioso é que na obra original, na ópera, o final de tudo se dá com um incêndio, né? E no Zé de Alencar, o final de tudo se dá com uma enchente, com uma invasão de águas, né? Quer dizer, essa vingança da natureza também é mítica nesses tempos de pandemia. É muito curioso porque o vírus não ataca os animais, o vírus ataca os homens, e os homens feriram profundamente o planeta. Então, a questão não é só ecológica, a questão é política, é sistêmica. E todas as vezes que o país apagou os seus rastros, como na ditadura, por exemplo, quando ele fez um processo de anistia, que anistiou os torturadores, ele esqueceu o seu passado e a gente está pagando caro por isso agora. O fato de você destruir uma estátua, você vai estar destruindo uma história que deve ser conhecida e com reflexão e lucidez, achar o significado dela. Ela existiu, aconteceu. Agora, não é por isso que hoje nós vamos destruir. Aquela estátua está ali. Conheça a história e você vai saber por que ela está ali. Se foi certo ou errado, nós vamos julgar hoje. Agora, não é por isso que você vai jogar a estátua no lixo. Estátua de gente traficante de escravos, esse tipo de coisa, como na Inglaterra. Aí, sim, como não, né? De roubar a estátua de traficante de escravos, sim. Eu acho o seguinte, né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão recente, sobre você extinguir, destruir monumentos que representem valores que já foram descartados, superados, substituídos, né? Sim. Eu acho que isso é uma questão ambivalente, porque se a gente for apagar do passado todos os erros cometidos, a gente vai criar uma história ideal. E nós sabemos que a história não foi perfeita. Nós cometemos muitos erros históricos. E se a gente quer corrigir, eu acho que a gente tem que olhar bem para o erro e aprofundar o entendimento daquele erro e trazer a correção, as compensações, né, para o presente. Mas se você falar assim, não vamos ouvir o Guarani porque ele representa uma idealização, não é nada disso, a gente já entende que é outra coisa, você vai perder o trajeto histórico que aquela questão fez ao longo de 100, 150, 200 anos. E o que teria, afinal, acontecido com o Peri e Ceci? Quem seria o Peri de 2020?
Pedir a Kazé Angatu Chucuru Tupinambá, morador do território indígena Tupinambá de Olivença, na Bahia, para nos dizer quem é o Peri dos seus sonhos em 2020. Que eu mais gostaria que ele fosse, né? Peri fica com Ceci, que tem filhos, e Peri continua vinculada ao seu povo, à natureza, não renega o seu povo, fica com o seu povo, resistindo junto com o seu povo às imposições da colonização europeia, do primeiro, do segundo reinado, da República, e Peri hoje seria uma liderança indígena resistente às imposições do Estado brasileiro, junto com o seu povo Goitacá, na luta pelo direito, pela autonomia e pelo direito sagrado à terra. Eu sou Ligiana Costa e este foi mais um podcast do Teatro Municipal de São Paulo. O meu muito obrigado a todos os entrevistados da Bahia à Itália, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse podcast, nos aprofundamos um pouco na ópera aniversariante de Carlos Gomes, o Guarani. No próximo episódio, traremos a figura do compositor. Falaremos de sua biografia, obra, criação. Já fica aqui o convite. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou.